Vamos lá então, pessoal, aqui na parte 2 da nossa primeira aula de Excel, eu já comentei com vocês que essa atividade é do Excel intermediário. Então, se você já sabe construir banco de horas, basta que você faça a atividade e envia para mim, tá ok? Caso contrário, eu dei algumas explicações lá na aula 1 e agora eu vou fazer um complemento construindo esse banco de horas, ok? Eu deixei alguns dados já digitados aqui para adiantar um pouco a aula, certo, pessoal? Mas eu vou fazer algumas configurações básicas aqui junto com vocês para nós relembrarmos algumas técnicas de trabalho no Excel. Então aqui no nome do colaborador, por exemplo, eu vou aplicar uma quebra de texto. Clico na tecla Alt, Enter. Quebramos o texto. Aí vocês observam que os títulos ficaram centralizados abaixo da célula. Então vamos centralizá-los acima. Tudo bem? Vou também trocar a cor. Agora eu não quero trocar a cor de todas as células. Vou selecionar aqui da coluna A até a coluna I. Vou colocar uma azulzinha aqui, né? Eu gosto muito de usar a cor azul. Certo? Esse azul ficou muito forte. Vou colocar um azul um pouco mais fraco. Ok. Poderia também fazer outras configurações aí. Vocês podem ficar à vontade. Aqui a gente aprendeu que eu posso usar a alça de preenchimento e colocar preencher em série, automaticamente ele já preenche em série. Na segunda-feira eu posso usar também a alça de preenchimento, o Excel preenche em série. Posso vir aqui na tabela e configurar ela, deixar com todas as bordas, certo? Posso também, ao invés de configurar ela com todas as bordas, escolher o modelo de tabela, mais uma função do Excel aí, tá, pessoal? Formatar como tabela. Aí eu posso escolher aqui das opções. Escolhi um modelo de tabela aqui diferente. Não gostei, vou lá e mudo, sem problema nenhum. Coloco aqui outro modelo. Bom, esse aqui ficou muito apagadinho, né? Não gostei muito. Seleciono a tabela novamente e escolho outro modelo. Esse, por exemplo. Ok? Posso também escolher esse modelo e destacar todas as bordas. Sem problema nenhum. Então você vai formatar a tabela aí do jeito que você achar melhor. Certo? Eu vou deixar minha tabela na forma mais originalzinha aqui mesmo. Vou só deixar ela com todas as bordas. Certo? E vou aproveitar também, selecionar essa parte que a gente vai utilizar daqui a pouco na nossa atividade. Vou lá em Layout e vou tirar as linhas de grade, certo? Seleciono aqui, exibir, tirar as linhas de grade. Aí nós percebemos que a nossa tabela ficou um pouco mais limpa para nós trabalharmos. Então nós temos aqui data, dia da semana, nome, entrada, saída para o intervalo, retorno do intervalo e saída. Qual a ação que eu faço nessa célula aqui, pessoal? Como que eu calculo o total de horas trabalhadas? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou ocultar aqui a coluna das datas, já sabemos fazer isso também, para a gente poder dar um zoom aqui e ficar mais confortável para enxergar a nossa tabela, ok? Vou ocultar também aqui dias da semana. Depois, se eu precisar, eu vou reexibir novamente. Como que eu faço esse cálculo do total de horas? Eu vou pegar, digito igual a hora de saída, que foi 18h35, menos a hora de entrada. Qual foi a hora de entrada? 8 horas. D2. Só que eu tenho que tirar, subtrair desse total de horas aqui, o horário do intervalo. Então eu faço isso menos, utilizo um parêntese e pego o horário que a pessoa chegou do intervalo, menos o horário que ela saiu, que foi 12h10. Fecho o parêntese e dou um Enter. Aí você vai ver que o Excel vai calcular 9 horas e 46 minutos. Certo? Entendido, pessoal? Veja bem, você pode fazer o cálculo aí para você entender esse passo aqui. Deixa eu fazer um desenho aqui. A pessoa chegou 8 horas e saiu às 18h35. De 8 a 18h35 vai dar
pega 18 e 35 menos 8, isso aqui vai dar 10 horas e 35 minutos. Só que ela saiu do intervalo 12h10 e voltou 12h59. Então o que acontece? 12h59 menos 12h10, isso aqui vai dar 49 minutos. Esse foi o intervalo. E aí a gente tem que pegar isso e fazer 10 horas e 35 minutos menos 49 minutos. Isso aí vai dar 9 horas e 46 minutos. Ok, pessoal? Essa é a matemática envolvida nesse raciocínio. Primeiro calculamos o total de horas sem o intervalo, G2 menos D2, e depois a gente calculou, subtraiu o intervalo, que nós calculamos ele aqui. Fizemos exatamente esse raciocínio aí na célula. Ok? Vou apagar aqui as contas. Apagando aqui as contas, como é que eu faço para passar esse raciocínio para baixo? Basta arrastar. E o Excel vai entender que você quer fazer a mesma ação nas células abaixo. Aqui você pode observar que ele pegou G3, que é o horário de saída, subtraiu o horário de entrada, e depois ele subtraiu o horário do intervalo, que é o F3 menos E3, assim como nós acabamos de ver o raciocínio matemático envolvido. Mesma coisa aqui na célula H4, na H5 e na H6. Maravilha, ótimo. Agora eu vou somar essas células aí. Então eu vou aplicar a função soma. Clico aqui em soma, função somatória do Excel. Ele já deu uma sugestão. Nem sempre essa sugestão, pessoal, é o que você quer fazer, mas na maioria das vezes sim. Então, ok, é isso mesmo que eu quero somar. Eu clico em Enter. 20 horas e 47 minutos. Aí nós temos que ter aquela atenção. Veja bem, se eu somar de cabeça aqui, 9 horas, com mais 9 horas dá 18, com mais 9 dá 27, com mais 8 dá 35. Eu não estou nem somando os minutos, tá, pessoal? E com mais 7 vai dar mais de 40 horas aqui. E nós já sabemos contornar esse problema, né, pessoal? Nós vimos que basta configurar essa célula com o arroba, certo? Para contornar esse problema. E como nós já fizemos uma vez, está aqui a configuração. 2 Hs entre colchetes, 2 pontos, ponto e vírgula, arroba. E aí a soma vai dar certo. 44 horas e 47 minutos. De novo, pessoal. O que o Excel fez aqui? O Excel fez o seguinte. Ele pegou 44 horas e 47 minutos e entendeu como 24 horas mais 20 horas e 47 minutos. Esse 24 horas ele entendeu como um dia e registrou como 0 horas. 0 horas mais 20 horas e 47 minutos dá exatamente a resposta que deu antes de nós configurarmos a célula com o arroba. Ok? Beleza. Ótimo. Voltando aqui então, pegar a borracha, apagar aqui as observações, apagar essa célula aqui também, não vamos mais precisar dela. Reexibir novamente a coluna A, reexibir novamente a coluna B, dar uma configurada aqui, trocar essa cor. Vamos colocar aqui um amarelinho. A jornada geralmente de trabalho diária é 8 horas por dia. Então, esse 8 horas, esse registro está na célula D10. Eu venho aqui em horas extras e faço a seguinte operação. Igual total de horas trabalhadas menos a célula D10. Isso aqui vai dar 1 hora e 46 minutos. Agora nós vamos aprender outra ação aqui do Excel, que é a ação de travar linhas e colunas. Presta atenção, pessoal. Eu vou usar a alça de preenchimento e vou trazer esse preenchimento até sexta-feira. E olha o que aconteceu, 9 horas e 2 minutos, 9h36, mas está certo isso, pessoal? Será que 9 horas e 2 minutos menos 8 horas
vai dar 9 horas e 2 minutos. Tem coisa errada aqui, né? Para investigar o que está acontecendo nessa célula, eu clico nela e olho aqui na barra de fórmulas ou dou 2 cliques e vejo o que está acontecendo na célula. O que aconteceu aqui? Ela pegou H3, ok, H3 menos D11. Mas é D11 que eu quero somar? Não, ela pegou a sequência, olha só. Se eu vir aqui, ó, pegou H4 menos D12, H5 menos D13, H6 menos D14. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero fazer H3 menos D8. Eu quero fazer H4 menos D8. Então a gente vai aprender agora a travar a célula. A hora que eu arrastei, o Excel entendeu que era para dar continuidade. Ou seja, fazer H3 menos D11, H4 menos D12, H5 menos D13 e assim por diante. É assim que o Excel entende. Então eu preciso informar o Excel que eu quero somar todas essas células, pegar elas e subtrair essa única célula aqui. Para isso eu vou travar essa célula D10. Você pode fazer isso mecanicamente, colocando o cifrão antes e depois do D, certo? E aí você trava a célula D10. Você vê que não deu diferença nenhuma aqui. A hora que eu puxo e arrasto, o cálculo vai ficar correto. Por quê? Na célula I3, o que está escrito aqui? H3 menos D10. O que nós temos aqui? H4 menos D10. O que nós temos aqui? H5 menos D10. E assim sucessivamente. Outro jeito de fazer isso, acabei de desfazer o que eu fiz, vou fazer novamente utilizando um atalho. Dou 2 cliques aqui e coloco F4 e digito F4. Olha, já travou a célula D10. Dou um Enter, aqui ficou ok, agora eu vou na alça de arrastar novamente, arrasto e fica ok. Aprendemos mais uma lição, como travar linhas ou coluna. Então o que eu fiz aqui nessa última coluna, eu peguei e travei a célula D10. Então a hora que eu arrastei, o Excel entendeu que é para pegar H2, H3, H4, H5 e subtrair a célula D10. Ela ficou travada. Ok, pessoal? Travamento da célula. Assim como eu travei a célula D10, eu poderia ter travado uma linha ou uma coluna. Nós já vamos rever isso aqui com mais detalhes, tá ok, pessoal? Agora falta só a gente somar essa coluna de horas extras. Seleciono ela, vou lá na função soma. Ele já entendeu que é para somar essa coluna de horas extras, um Enter, e aí eu fico com 4 horas extras e 47 minutos, ok? Agora eu preciso pegar essa célula de horas extras e multiplicar pelo valor da hora. Então eu preciso ter um valor para multiplicar essa célula, para colocar aqui o total do salário extra. Agora vamos fazer o cálculo da hora extra, para colocar o somatório aqui. Então vamos supor que a pessoa ganha aqui, por exemplo, R$5.000 por mês. Ok? Agora, eu quero saber quanto a pessoa ganha por hora. Como que eu faço esse cálculo utilizando o Excel? Bom, a gente sabe que o mês, ele tem 30 dias, né? O mês comercial. Só que, tirando os finais de semana, eu vou fazer o cálculo utilizando aproximadamente 22 dias. Ok? Então, utilizando 22 dias, eu coloco igual, a gente faz uma operação simples. 8 horas vezes, como é que é o vezes aqui no Excel? Asterisco. 22. São 22 dias trabalhados no mês. Dou um Enter. Então fica registrado 176 horas trabalhadas por mês. Bom, agora quanto ele ganha por hora? Se ele ganha 5.000 por 176 horas, basta fazer o seguinte, igual, eu pego a célula D11, que é o salário, e divido por, como é que eu divido no Excel? Barra, né, pessoal? Divido por 176 horas que eu trabalho no mês. Dou um Enter, isso dá um total de R$ 28,41. Você vê que o Excel já entendeu que isso é um valor monetário, né? Dividiu
um valor monetário por um número absoluto, por um valor absoluto, ele já entendeu que é um valor monetário. Então, essa pessoa que ganha R$ 5.000 por mês para trabalhar 8 horas por dia, lembrando que eu utilizei a base de 22 dias trabalhados no mês, ela ganha um total de R$ 28,41 a hora. Mas nós sabemos que as empresas pagam um percentual a mais na hora extra. E aqui nós vamos utilizar os conceitos que nós aprendemos de porcentagem. Vamos supor que o valor agregado à hora extra gira em torno aí de 50%. Como é que eu faço para calcular o valor da hora extra aqui? De novo, entro com igual, vou multiplicar o valor da hora por 50%. Das várias maneiras que tem de fazer isso, eu vou utilizar uma das que nós aprendemos. Vou colocar o asterisco e vou colocar 1,5, que nós vimos lá da aula de porcentagem, que multiplicar por 1,5 é igual a acrescentar 50%. Então a hora extra vai custar R$ 42,61. E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer é multiplicar essa célula, que é I7, por total pelo valor de cada hora extra. Ou seja, o total das horas extras multiplicado pelo valor de cada hora extra. Então vamos lá. Igual célula I7 multiplicado pela célula D14. Enter. E claro que está errado, né, pessoal? Veja bem, se ele trabalhou 4 horas a mais, arredondando para 4 aqui, e cada hora ele vai ganhar R$ 42,61, esse resultado não pode dar 8,49. E aí nós vimos claramente que deu um problema aqui. Por quê? Qual que é o problema? Eu estou multiplicando um valor monetário, que é R$ 42,61, por um horário. Só que a hora que o Excel registra essa 4 horas e 47 minutos, ele divide o horário por 24. Como o Excel faz essa divisão, que trabalha com a base 24, ele pega todas as horas e transforma em dias. Para contornar essa situação, basta que nós multiplicamos por 24. Então, a hora que eu multiplico por 24, o Excel consegue entender. Para resumir então, pessoal, a hora que eu multiplico um horário, que são o total de horas extras trabalhadas, por um valor monetário, eu tenho que multiplicar isso por 24 para obter o total de horas extras que esse funcionário recebeu. Então, o que nós aprendemos nessa aula, pessoal? Aprendemos a configurar o Excel para registrar horas negativas, configurando o Excel para usar sistemas de data 1904, ok. Aprendemos a configurar a célula para que o Excel consiga somar mais do que 24 horas, ok. Como que a gente fez isso? Basta olhar lá a configuração utilizando o arroba, o HH entre colchetes, 2 pontos, mm, ponto e vírgula, arroba, ok. A partir disso o Excel consegue somar um número de horas maior do que 24 e aprendemos também a multiplicar horas por um valor monetário, ou seja, o valor daquela hora trabalhada. Além disso, aprendemos a calcular quantas horas um funcionário que trabalha 8 horas por dia, 22 dias por mês, quantas horas ele trabalha por mês, e aprendemos a calcular quanto essa pessoa ganha por hora. Qual o valor da hora trabalhada de um funcionário que ganha R$ 5.000 por mês, trabalhando 8 horas por dia. Certo? Então, claro, essa é uma planilha bem básica. Esse assunto não está na nossa apostila. Devido à importância e aplicação, acrescentei nas nossas aulas, tá ok, pessoal? Banco de horas. Quero observar que muitas empresas têm o relógio de ponto, então não fazem banco de horas no Excel. Porém, muitas outras empresas ainda utilizam o Excel para fazer o banco de horas e para calcular as horas extras. Esse é um banco de horas bem simples, mas serviu para nós aprendermos mais algumas funções aqui do Excel e como configurar horas. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.